Botafogo joga contra o Cruzeiro, outro grande jogo. 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro. Então, Botafogo e Cruzeiro, dois times ali da parte de cima da tabela. Botafogo líder, o Cruzeiro está na quinta colocação, também à beira do G4. Então, promessa de um belo jogo no tapetinho do Engenhão. Vamos colocar a provável escalação. Aliás, dois grandes goleiros, hein? Ó, aqui a gente está vendo no super telão, John contra Cássio. Cruzeiro deve ir a campo com essa escalação. Tem a volta do Barreal, hein? Ótimo jogador do Cruzeiro na temporada. A dúvida é se ele será titular, porque as opções cresceram, né? Tá aí, ó, Cássio no gol. O William, na lateral direita, estava na nossa seleção do campeonato, assim como o João Marcelo, que deve ser o companheiro do Vidalba ali na zaga, e o Kaique na lateral esquerda. Lucas Romero, Lucas Silva e Barreal ou Matheus Henrique, né? A dúvida ali no meio campo com o Matheus Pereira. Esse não há dúvida, né? Esse tem que jogar. E aí na frente, o presidente não precisa nem mandar trocar, né? Mas daí você vê que situação... Bom, vamos terminar. No ataque, Caio Jorge e Lautaro Dias, nesse dois caso, jogadores que lógico, chegaram. O Lucas Silva, ele entrega, mas eu, se fosse para trocar, pensar, eu deixaria Barreal ali e Matheus Henrique no Lucas Silva ou no Romero, trazendo o Lucas Silva para primeiro homem. Mas o Romero é mais pegada do que o Lucas, né? Eu acho que a questão do Barreal ela é fundamentalmente por uma questão de característica, né? Ele consegue partir da posição de meia pela esquerda e por vezes abrir pelo lado. Ele faz quase um terceiro atacante ali, né? Quando o Cruzeiro, ainda mais agora que o Cruzeiro não tem jogado o Arthur Gomes, já desde a chegada dos reforços, e o Verón está fora por lesão. São dois atacantes que estão ali que não tem tanto essa característica de abrir como pontas, né? Então, essa opção de jogo do Barreal jogando aberto, combinando por vezes com o apoio do Kaique, mas ele tem feito muito bem essa dinâmica pelo lado esquerdo, ela pode fazer falta ao Cruzeiro. O Matheus Henrique, ele dá mais esse jogo por dentro do Cruzeiro, que já tem muitos jogadores que costumam acumular por ali para trocar passe. Então, por alternativa, a volta do Barreal ela é importante, além do nível de jogo que ele vinha exibindo. Ele vinha muito bem pelo lado esquerdo. Agora, você vê que situação que se criou, né? Com uma ação de um dirigente. Dirigente não, é o dono, né? O dono. Você olha para a escalação e você acaba sendo induzido a provocar debates sobre o que está conduzindo ao aproveitamento de alguns jogadores. A questão é saber como isso vai ser tratado internamente e como isso chega ao vestiário. Estou curioso para ver a entrevista do Seabra depois do jogo, né? Porque ele não falou ainda, né, sobre essa situação. Para você que está por fora, você vai ver aí que está lá no GE, que depois teve um áudio vazado, né? Que você vai acompanhar o áudio já. Tem um áudio vazado em que o dono do Cruzeiro disse que estava lá se metendo na escalação do time, né? E ele aí pede desculpas ao treinador do Cruzeiro, né? Ao Seabra. Tem duas opções. E tal. Vamos ouvir o áudio primeiro, aí a gente fala? Vamos ouvir o áudio, então, que foi vazado. Você vai ouvir a voz do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo, não. Entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. Entendeu? Aí deu uma dura nele do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge. Entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, porque os caras estão estocaram. Mas você acha que eu dou mole? Partir para cima dele, meu filho. Tá aí, é lamentável, né, a atitude do dono da SAF do Cruzeiro. Primeiro precisa ver se é verdade que ele realmente teve essa conversa e nesse tom que ele diz para um amigo. Eu cheguei, eu disse para ele que sim. E tal, e não sei o quê. E na verdade a conversa talvez tenha sido, olha, pô, tá aí e tal, o que você acha, o que você vai escalar e tal. Porque o dono da SAF, ele tem o direito de questionar o técnico. Escuta, o que você tá achando? Por que você escalou? Por que você não escalou? Como que é e tal. Ele tem direito de conversar sobre o trabalho do treinador. O que ele não tem direito é falar assim, ou você escala ou você vai embora, não sei o quê, aí fica muito ruim, né? Bom, vamos lá. Direito tem. O desejável é que numa estrutura profissional ele tenha um dirigente com formação técnica responsável por fazer
esse tipo de conversa com a comissão técnica. Alguém que saiba avaliar características de jogadores, que conheça claramente que características os jogadores têm, até pela forma de se comunicar. Já deu para perceber que o dono conhece os jogadores de nome, mas não conhece tão bem as características, mas isso é uma outra discussão. Ou um profissional da área técnica que esteja lá num ambiente profissional para fazer essa discussão pelo melhor da equipe, que saiba avaliar um treinamento, que saiba avaliar a condição dos jogadores que estão chegando de outro clube e se apresentando. Acho que isso é o essencial. Isso prova que o que está em questão não é o modelo, ser SAF ou ser clube associativo. O que está em questão são as pessoas e a disposição, de fato, em implantar um funcionamento em que cada um tem as suas funções com uma profissionalização do ambiente do futebol. Há duas opções aí. A conversa pode ter acontecido em outro tom, ou neste tom desrespeitoso com que em relação ao profissional que está no cargo, caso de fato o teor da conversa tenha sido exatamente esse que o dono do clube relata nesse áudio, ou então a gente está diante de mais um caso em que um dirigente, que embora esteja agora dirigindo uma empresa, se comporta como um antigo dirigente amador no ambiente de clube associativo, gosta de reafirmar a sua posição de poder, para se vangloriar da possibilidade de mandar nos outros, né? E começa a propagandear o seu próprio poder aos seus mais chegados, para dizer que ele manda naquele ambiente apenas por uma questão de vaidade. O que realmente, de fato, aconteceu, a gente talvez vá saber nas próximas semanas, quando todas as partes se manifestarem. Estou muito curioso para ouvir o Seabra, né? Porque ele ficou em maus lençóis aí, né, Alex? Uma situação muito desagradável para o treinador que, aliás, é o seguinte... A gente votou nele aqui como o melhor treinador do primeiro turno, né? Tá fazendo um ótimo trabalho à frente de um Cruzeiro que jamais imaginou estar onde está no Campeonato Brasileiro, né? É muito por mérito. Não tem nenhuma hesitação. Do Seabra. A questão da vaidade, por vezes, se for o caso, ela desconhece, inclusive, o risco de desestabilizar um trabalho que vinha em céu de brigadeiro. Imagina em que situação ficaria a torcida do Cruzeiro vendo o treinador falar, escuta, tô pegando meu boné, vou embora, porque o presidente aqui, o presidente não, o dono, quis escalar o time no meu lugar. Como é que a torcida ia receber essa informação, partindo de um treinador que tá dando certo, né, Alex? Não, e outra coisa, a conversa que vaza o áudio, já independente de qualquer coisa, ele já percebeu que ele vai ter que ter cuidado com o que ele fala e com quem, porque isso que vaza naturalmente pode estragar muitas coisas boas que vem acontecendo ali dentro. E ele tem, naturalmente, o Edu Dracena e ele tem o Alexandre Matos para poder fazer isso. Lógico, ele como dono, às vezes sentado numa mesa, ele vai dar a sua opinião de uma maneira mais incisiva ou não, que isso deveria ficar ali dentro, porque é uma maneira, um ponto que externa e de repente escala esses jogadores agora. E uma coisa que acontece em time de futebol é um problema que você contrata um monte de jogador normal com qualidade. Só que às vezes esses jogadores, juntamente no mesmo momento, eles não vão dar certo. Sim. Porque vinham jogando de uma certa forma. E se não der certo, naturalmente, nesse caso, daí a culpa não é do treinador, porque ele está sendo obrigado, de repente, escalar, até mudar o sistema tático, de alguma maneira, pelas características. E aí você acaba não privilegiando a questão da condição do setor, com aquela característica para aquele setor. Então você compra um risco, ele acabou comprando esse risco. E no futebol, se segue vindo resultados positivos, ô Felipe, beleza, vai ficar tudo tranquilo, né, Mansur? Vem um outro negativo, naturalmente começa algum tipo de cobrança, porque daí também tem a cobrança dos empresários, de família, dos jogadores, como o Arthur, como o outro que vinha jogando. Você fala, poxa vida, que sacanagem, né? Não precisava ser assim. Normalmente, numa equipe, vai chegando os atletas, lógico que eles chegam, entre aspas, para serem titulares pelo tamanho, investimento. Status, né? Carreira. Status, é normal, eles construíram isso. Só que tem que ver, colocando um por um, pouco a pouco. O campo tem que sustentar isso. O campo tem que sustentar, é o campo que vai te dizer. Então, às vezes, você acelerar esse processo, pode ser que você traga algo que potencializa ainda mais para o negativo esse áudio vazado. Se a conversa foi nesse tom realmente, imagino que na cabeça do Seabra esteja assim, pô, se eu tô ganhando, tá assim, imagina quando eu perder 2, 3 seguidas. O que eu não vou ouvir? Né? Ele já fez bem em pedir desculpa, né? Em manifestar isso daí é o mínimo que deveria ter sido feito. Como o futebol brasileiro é um ambiente hostil para o crescimento do treinador jovem, né? Impressionante. A gente fica discutindo sobre a classe de treinadores no Brasil, porque não aparecem novos nomes, mas são sucessivos exemplos de que o sujeito tem que pular uma dezena de obstáculos a mais para conseguir se afirmar. Não é fácil, não. O Cruzeiro terá um time com algumas mudanças para enfrentar o Botafogo. A principal novidade fica por conta da entrada de Lucas Villalba na zaga, substituindo o suspenso Zé Ivaldo. No meio-campo, o retorno de Barreal é um reforço importante para o time celeste.
O atacante Gabriel Veron, porém, segue em tratamento e não poderá atuar. Vejam o provável Cruzeiro: Cássio, William, Vilauba, João Marcelo e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique, Barreal, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!